Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. Imagine que você está passeando com seu cachorro numa bela tarde. O céu está lindo, o clima agradável. Na verdade, se trata do Dia dos Namorados, uma data muito especial. O ano é 2000 e é uma ótima época para se viver. 24 anos atrás, esse era o cenário que um homem qualquer contemplava agradavelmente, sem qualquer preocupação. Infelizmente, o cenário inspirador daquela tarde cedeu lugar a uma visão assustadora. Foi no condado de Weld, estado americano do Colorado, que um transeunte qualquer e seu fiel cachorro encontraram o cadáver de um homem que, nesse momento, já estava num estágio avançado de decomposição. Após o homem procurar a polícia, todas as autoridades imediatamente começaram uma série de investigações, porém não encontraram nenhuma evidência de que pudesse ter acontecido qualquer tipo de crime ali. Após as primeiras investigações, o corpo desse homem foi encaminhado para um especialista, que o identificou como um homem branco. Sua idade não pôde ser estimada com exatidão, mas teria entre 35 e 50 anos. Teria por volta de 1,60 m de altura e o seu peso não poderia ser calculado devido ao estado da decomposição. Pelo mesmo motivo, foi complicado para o antropólogo especialista identificar o certo, mas aparentemente ele teria feito uma tatuagem em suas costas. Não existia naquele corpo nenhum indício aparente de trauma. Isto é, ele não parecia ter sido atacado ou ter sofrido qualquer tipo de acidente. No final da investigação, não se sabia quem era esse sujeito, de onde veio, como morreu e mesmo nem o seu nome era conhecido. Por causa disso, os policiais responsáveis pelo caso o apelidaram de John Doe 2000. Veja bem, não existe uma relação exata para se explicar a expressão John Doe em português, mas pense que seja algo como Zé Ninguém. Esse seria um nome genérico, um pseudônimo usado coletivamente em diversos países falantes da língua inglesa para facilitar a comunicação em situações como essa. A investigação na época parou ali mesmo. Nada foi descoberto sobre esse homem, nem mesmo seu nome. Dessa forma, o caso então foi arquivado e não obteve esperanças de ser retomado por um longo tempo. Felizmente, as coisas mudaram para melhor. Mais de 2 décadas depois de John Doe 2000 ser encontrado, um novo nome entra em cena e é fundamental para a solução desse caso. Após estudar sobre genealogia genética forense no ano de 2020, o detetive responsável pelo caso, Byron Castillan, obteve os primeiros avanços para responder à pergunta: quem foi John Doe 2000? A pesquisadora Tracy Lee Dodeswell conceituou a genealogia genética forense como uma prática interdisciplinar que combina tecnologias de análise do genoma humano e tecnologias de bancos de dados computacionais, assim como métodos tradicionais e genéticos da pesquisa genealógica para identificar indivíduos desconhecidos, reconstruindo suas linhagens ancestrais e traçando suas árvores genealógicas. Esse método foi utilizado por Castillan no ano de 2022. Ele estava numa empreitada para conseguir identificar não somente John Doe 2000, mas também outros casos que foram arquivados anteriormente. A sua espera por resultados foi até o finalzinho do ano seguinte, quando finalmente obteve respostas. Todo o processo da genealogia genética forense trouxe informações a respeito de possíveis parentes no estado de Nevada. Ele solicitou que essas pessoas fizessem alguns testes de DNA e, de bom grado, elas se submeteram a esses exames. Dessa forma, o cadáver sem nome que foi chamado por quase 2 décadas e meia de John Doe 2000 foi identificado como Christopher Scott Case. Não satisfeito, o detetive Castillan se empenhou em realizar testes adicionais para confirmar se John Doe 2000 era de fato Christopher Case. Ele era um morador da cidade de Rock Springs, no estado americano de Wyoming, e foi visto pela última vez pelo seu meio-irmão, que não foi identificado. Na ocasião, em 98, ele estava em Nevada. Num depoimento, o detetive Byron Castillan comentou num tom sarcástico:
que este caso estava tão frio quanto se pode imaginar. A brincadeira aqui é que, na língua inglesa, usa-se o termo cold case para nomear os casos que foram arquivados. Numa tradução literal, seria algo como um caso frio ou gelado. A coincidência aumenta ainda mais ao pensar que o sobrenome do homem que acabou de ser identificado também é Case. Por isso ele foi sarcástico. O detetive comenta ainda que não havia nenhuma evidência e nenhum material para se trabalhar, além dos próprios restos humanos que foram encontrados por aquele homem e seu cachorro no Dia dos Namorados no ano 2000. Segundo palavras de Cassie Lam, se não fosse pela genealogia genética forense, Christopher Case nunca teria sido identificado. Agora vou te contar o caso de mais um Doe, um Zé Ninguém, ou melhor, uma Doe. Este caso permaneceu sem respostas ou mesmo atualizações por mais de 30 anos. Em 1990, no condado de McDonald, um corpo foi encontrado perto de uma fazenda abandonada na estrada Oscar Talley, entre Lanigan e Pineville. Segundo os relatórios das autoridades, um casal estava coletando latas por ali e acabou esbarrando nos restos mortais da mulher, que seria chamada por mais de 30 anos de Grace Doe. Aqui a ideia é a mesma. Por ser um indigente, Christopher Case foi chamado de John Doe. Grace Doe é apenas uma variação feminina para esse termo. Bom, após as autoridades serem acionadas, o seu corpo foi analisado e foi constatado que ela foi morta brutalmente num ato criminoso. O seu assassino a violentou sexualmente e a estrangulou utilizando diversos tipos diferentes de cordas. Entre eles, cordões comumente utilizados em varais para secar roupa e também uma corda de uso militar, que não poderia ser adquirida por civis. Alguns informes de pessoas que moravam nos arredores diziam que foi possível escutar, perto da época do Dia das Bruxas, período em que provavelmente ela teria morrido, sons altos de um motor de caminhão, antecedidos por gritos de uma voz feminina. Contudo, relatos orais podem ser incertos. Os registros das autoridades acrescentam um fato interessante a esse caso. Olivia Ittelberg, gerente de impacto social da Othram, no Texas, uma equipe que se empenha em resolver casos arquivados de pessoas não identificadas. Ela comentou que a agora chamada Grace Doe possuía um trabalho dental que não era normal para aquela época, naquela área. Logo, se entendeu que ela muito provavelmente não era uma residente local. O laboratório Othram foi fundamental para a resolução de outros casos. Isso mostra uma ferramenta importantíssima que pode ser apoiada por qualquer um. Outro fato importante é que poderia ter mudado todo o rumo da investigação. É que meses antes, um menininho de apenas 10 anos relatou aos pais que teria encontrado um corpo morto. Os pais, desacreditados e impressionados com a imaginação fértil do jovenzinho, ignoraram sua notícia e deixaram-se de lado. As novidades sobre a resolução desse caso se mantiveram frias até o ano de 2021, quando o departamento do xerife do condado de McDonald conseguiu determinar, com a ajuda indispensável da equipe de Othram, que Grace Doe é a mulher desaparecida chamada Shauna Garber. Ela recebeu o apelido de Grace após o comentário de investigadores iniciais sobre o caso, que ele só poderia ser solucionado pela graça de Deus. É que a palavra graça, em inglês, é grace. Felizmente, as suas preces foram atendidas e a investigação finalmente começou a tomar um novo rumo. Durante a investigação que surgiu logo depois, foi descoberto que o nome legal de Shauna era Shauna Robin Harvey e que ela nasceu no dia 1º de março de 1968. A investigação continuou e depois de um bom tempo buscando depoimentos, as detetives Lori Howard e Rhonda Wise conseguiram encontrar um suspeito. Por meio de testemunhas e fontes confiáveis, o suspeito número 1 foi identificado como Taufi Reeves, um homem de 58 anos que havia falecido num acidente de carro em novembro de 2021. Segundo palavras da detetive Howard, temos 100% de certeza que pegamos o cara. O que parte meu coração é que ele não está vivo, mas ele deveria ter que pagar pelo que fez. Na verdade, segundo a detetive,
Esse homem era suspeito do assassinato mesmo antes de se saber a verdadeira identidade da mulher morta. Ela completa dizendo que Taufi Reeves já estava no radar das autoridades há mais de 10 anos, após uma suposta carta com informações muito específicas ter sido enviada para o escritório do xerife do condado de McDonald. A carta contava detalhes macabros sobre a morte de uma jovem que teve a sua veracidade confirmada mais tarde pelo testemunho de 2 pessoas, 6 fontes diferentes e um teste de DNA. A fim de não prejudicar outras pessoas e manter sigilo, o conteúdo dessa carta não foi divulgado. A detetive chegou até a entrar em contato direto com o suspeito número 1. Eu fui até a casa dele e disse: "Antes de você morrer, eu quero ser a sua última ligação telefônica, porque eu quero saber o que aconteceu com ela." Porém, a única resposta que obteve foi um simples e cínico sorriso. A detetive ainda diz que esse foi praticamente o máximo que conseguiu verbalmente dele. Shauna possui uma meia-irmã ainda viva. Seu nome é Danielle Pixler. Ela acompanhou a coletiva de imprensa de 1 hora, ouvindo atentamente todos os detalhes sobre a irmã. E no final disse: "Eu estou apenas feliz por estar resolvido." Shauna não teve uma vida fácil. Ela era agredida fisicamente pela mãe e, em certo momento de sua primeira infância, chegou a ser queimada gravemente por ela. Ela, sua meia-irmã e seu meio-irmão foram colocados no sistema de adoção do Kansas, onde, entre idas e vindas, permaneceu até completar a maioridade. O caso a seguir trata-se não somente de um assassinato frio e covarde, mas também de um esquema ganancioso e bem articulado. A história começa com uma cuidadora de uma senhorinha. Ela chega na casa da idosa e logo se espanta. A casa, localizada em Montecito, no estado americano da Califórnia, no condado de Santa Bárbara, estava com a janela quebrada. Essa cena assustou a cuidadora, que logo foi verificar a segurança de Violet Alberts, de 96 anos. Infelizmente, ao chegar em sua cama, a encontrou sem vida. As autoridades foram acionadas e imediatamente começaram a minuciosa investigação. A autópsia realizada posteriormente conduziu a investigação a acreditar que se tratava de um assassinato, pois se concluiu que a idosa teria morrido por asfixia. A investigação, liderada pelo xerife Bill Brown, chegou até a informação de que isso, na verdade, se tratava de um esquema de exploração financeira contra Violet. Tudo começa quando a senhora conhece Pauline Macareno, de 48 anos. Nessa época, Violet, que era viúva, passa por problemas financeiros, estando, segundo o xerife, numa situação financeira difícil. Macareno observou e entendeu a situação da senhora e lhe ofereceu a venda de uma hipoteca reversa sobre sua casa. Segundo o escritório do xerife, ela realizou inúmeras transações e falsificações de documentos e identidades com a finalidade de obter de forma ilegal o domínio sobre a propriedade da idosa. Para as autoridades, o assassinato de Violet viria a acelerar os processos de tomada da propriedade. O xerife Bill Brown comentou ainda que, aos olhos de Pauline Macareno, a senhorita Alberts estava vivendo por muito tempo. 3 dias antes do seu assassinato, 2 homens estiveram nos arredores da sua casa, no que o xerife chamou de viagem de reconhecimento. Ricardo Martin del Campo, de 41 anos, e Henry Ruston-Mayon, de 33, foram identificados e presos, suspeitos de estarem envolvidos no assassinato de Violet Alberts. O crime aconteceu em maio de 2022, contudo, os cúmplices de Pauline Macareno só foram identificados e presos no começo de 2024, o que revelou ainda mais o planejamento e a frieza do crime. Ainda um homem de 58 anos chamado Harry Basmajian foi ligado ao crime enquanto estava preso em Los Angeles por uma acusação que não tinha em nada relação com o assassinato de Violet Alberts. Pauline Macareno, a principal responsável pelo crime, foi sentenciada a 6 anos de prisão, mas agora também está enfrentando acusações adicionais que não foram reveladas com detalhes pelas autoridades. Bem, o último caso que falaremos hoje é sobre os restos mortais de uma mulher
encontrados em 30 de maio de 1974. Nessa época, a Polícia Estadual da região de Connecticut recebeu algumas informações e com elas encontraram 2 covas numa área arborizada de Ledyard. Ambas as vítimas foram baleadas fatalmente e, segundo informações obtidas pela polícia, os cadáveres estavam lá há mais de 3 anos. Por conta disso, os corpos já estavam no estado avançado de decomposição. O primeiro foi de um homem identificado como Gustavus Lee Carmichael, um homem procurado pela polícia. Gustavus foi um assaltante de bancos de Atlanta e tinha conseguido se manter fora do radar das autoridades após uma sucessão de assaltos. A polícia conseguiu reunir informações e até prendeu 2 suspeitos pelos assassinatos, Richard de Freitas e Donald Brand. Contudo, o corpo da mulher ali encontrada não conseguiu ser identificado na época. Devido ao estado de seu corpo e o avanço na decomposição, a polícia não conseguiu nem ao menos identificar a cor dos seus cabelos ou olhos. Supostamente, essa mulher teria alguma relação com Gustavus, podendo até ser sua namorada. As autoridades chegaram ao nome Lorraine Stahl, mas logo entenderam que esse era um pseudônimo e essa alcunha em nada ajudava a identificar quem era essa mulher. O site The Doe Network e o site DNA Solves, Centros de Informações Internacionais sobre Pessoas Desaparecidas e Não Identificadas, demonstram que, possivelmente, o seu estado já era próximo de um esqueleto e que vestia colete de couro e um suéter bege com saia e botas marrons. Por muito tempo, essas foram as pouquíssimas informações encontradas sobre essa mulher. O caso permaneceu frio até o ano de 2022, quando testes de DNA foram enviados para o Othram, o mesmo laboratório que ajudou no caso de Shawna. Mas somente em janeiro de 2024 essa equipe obteve resultados. Eles encontraram uma conexão com uma possível irmã da vítima no estado do Kentucky e, por conta disso, os investigadores de Connecticut conseguiram descobrir que a mulher tinha uma filha. Através de sua família, a mulher que permaneceu não identificada por 50 anos foi finalmente reconhecida como Linda Sue Childers, nascida em 4 de setembro de 1946. Provavelmente era uma residente da cidade de Louisville, no estado americano do Kentucky. Apesar da demora e da natureza complicada e até desesperançosa desse trabalho, todos nós podemos ter a certeza e a convicção de que existem homens e mulheres dispostos a honrar a memória dessas pessoas que passaram por barbaridades tão terríveis. Eles entendem que o esforço é crucial e que nunca é tarde demais para honrá-los, leve o tempo que for. Uma hora, a verdade vai aparecer. Pode ser um depoimento ou um simples teste usando o seu DNA que vai ajudar a identificar e garantir a memória de uma pessoa. Muito obrigado pela sua companhia tão especial. A gente se vê no próximo vídeo.